Olá, o Bom Dia Jacareí está no ar. Hoje é sexta-feira, dia 24 de junho. Termina mais uma semana e aqui na TV Câmara você fica bem informado sobre as notícias da cidade. Agora são 9h02. Bom dia você que nos acompanha pelo canal 61.4 aberto digital e também pelo 12 da Operadora NET. Nesta edição você vai conhecer um caçador de tesouros aqui da cidade que inventou um aparelho que ajuda na busca de metais preciosos. E mais, reportagem vai mostrar que o brasileiro está mais endividado. Estes e outros assuntos você confere agora e ao meu lado está o jornalista Elton Rivas. Bom dia, Elton. Bom dia, Cris. Tudo bem? Tudo jóia. A gente vai começar o jornal falando de um assunto bastante importante aqui para nosso país. O número de brasileiros negativados já ultrapassa 58 milhões de pessoas. O índice de consumidores com contas em atraso voltou a subir nas 4 regiões analisadas pelo Serviço de Proteção ao Crédito e pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas. De acordo com o indicador dessas duas instituições, no último mês de abril, em relação ao mesmo período do ano passado, houve um aumento de 5,8% no volume de brasileiros inadimplentes no país. As dívidas dos brasileiros aumentaram em 2016. É o que revela a pesquisa realizada pelo Serviço de Proteção ao Crédito e pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas. Segundo a estimativa, o número já ultrapassa 58 milhões de negativados. Eu acho que é importante, a gente colocar, a diferença que existe entre endividamento e inadimplência. Então, endividamento é uma coisa normal. Então, toda vez que você compra alguma coisa, que você está devendo alguma coisa, você está endividado. Então, endividado não tem problema nenhum. Agora, quando você está endividado, você tem uma dívida e deixa de pagá-la, aí você passa a ser inadimplente, Isso que é ruim, tá certo? Nas ruas, a população está dividida entre aqueles que ainda controlam as contas em casa e aqueles que estão passando aperto na hora de pagar as dívidas. Em uma questão, eles são unânimes. Este ano está mais difícil pagar as contas. Sim, porque o salário está muito pequenininho. É muita conta e pouca grana, Tá um absurdo. Aumentou muito. Muito mesmo. Controla daqui, paga ali, vai controlando. Água, luz, essas dívidas só, não tem mais. Eu não faço dívida. Você procura se controlar? Controlar. Ainda mais hoje, Essa crise, a gente controla. Com certeza aumentou sim. A luz lá de casa, por exemplo, era um valor, agora está o dobro daquilo. Está bem mais alto. Porque ela assumiu uma dívida, estava numa situação boa, assumiu uma dívida. E aí acontece tudo com a economia, Você, desemprego, quantos foram mandados embora e tinham dívidas? A quantidade é muito grande, Tá certo? De pessoas que estão realmente sem emprego. E aí? E aquela dívida que as pessoas têm? E além de ter esse desemprego, houve uma queda também, por causa da inflação, no poder de compra. Quer dizer, o que o cara ganhava, ele já não consegue mais comprar as coisas que ele comprava anteriormente. De acordo com os indicadores, pendências com contas básicas de água e luz registraram um crescimento mais elevado nas regiões Nordeste, Norte e Sul, na comparação com o mesmo período de 2015. Os dados da região Sudeste foram suspensos devido à Lei do AR, que dificulta a negativação de inadimplentes no estado de São Paulo. A Lei do AR, ela diz o seguinte, que nenhuma pessoa pode ser negativada se ela não for comunicada previamente. E aí essa comunicação tem que ser necessariamente feita através do AR, que é o aviso de recebimento. Então precisa constar que a pessoa foi notificada que ela assinou aquele documento. Então, com essa lei, só no estado de São Paulo, mais de 8 milhões de pessoas não puderam ser negativadas. Então, nós não temos como mensurar precisamente o número de pessoas, porque tem muita gente que não está nesse rol de cadastro, por conta dessa nova lei. Mas a gente sabe que aumentou bastante. A dificuldade para pagar as dívidas bancárias também é um fator revelado na pesquisa. Dona Iraitã relata que está difícil colocar as contas em dia. A maior dificuldade dela é quitar as pendências bancárias. Está muito pior. Nunca fiquei assim. Nunca. Eu tenho uma dívida. Eu pago, não saio daquilo. Normalmente ela é maior no setor de bancos, bancário, tá certo? Então, cheque especial, cartão de
crédito, compra de casas, automóveis, né? Tudo através do setor financeiro, então a proporção maior é ali. E já que ninguém deseja ficar enrolado com as dívidas, segundo os especialistas, o segredo é cortar gastos e se reorganizar. É evitar pagar juros. Se você tem uma conta que vence no dia 2 ou no dia 3, e você recebe no dia 30 e no dia 15, você tem que procurar pagar essa conta no dia 30. Não, nunca deixar para pagar no dia 15, porque sempre você vai pagar com juros, né? Vai pagar atrasado. E cortar gasto, não tem jeito, as coisas supérfluas, TV a cabo, né? Evitar ir no shopping, né? Onde você gasta. Então, tem que realmente fazer um sacrifício, né? Para quê? Para você sair dessa inadimplência, né? Ter tua vida normal e, obviamente, colocar sempre no papel, né? Porque às vezes a gente não coloca, o brasileiro não tem essa cultura de fazer uma planilha, né? Ele não sabe quanto que ele ganha, quanto que ele gasta. Não ser muito impulsivo, que tem gente, por exemplo, vê um sapato na loja, vê uma roupa e quer levar aquilo e divide em 10 vezes, só que vai toda vez comprando 10 vezes, 10 vezes, 10 vezes e isso vai acumulando dívida. Eu acho que isso resolve um pouco, ajuda a ter um pouco de controle. Tá aí, um assunto bem importante para todos os brasileiros, né? As dívidas aumentando. Parece ter uma diferença, Elton, entre inadimplência e a dívida, endividamento. Como é que é isso daí? A gente tem que ver, esses números estão aumentando, mas o endividamento são aquelas dívidas que você contrai, né? Acho que muitos brasileiros estão endividados. Você está fazendo um financiamento de um carro, financiamento da casa, é um endividamento. Você contraiu ali uma dívida, né? Você vai pagar, ela vai parcelar. A inadimplência é você não pagar essas contas no prazo que elas têm de vencimento. Aí você está inadimplente, você está devendo a sua dívida, né? Muitos fatores aí contribuem para esse aumento da inadimplência e do endividamento. A tendência, alguns economistas dizem, é que o endividamento diminua, porque o reflexo da crise econômica, uma retração do consumo, do mercado de trabalho, o aumento do desemprego, faz com que as pessoas também procurem não contrair mais dívidas. Então, diminui financiamento imobiliário, a pessoa já não vai trocar o carro, não vai comprar um carro novo. Isso dá um reflexo na diminuição do endividamento. Mas, por outro lado, pode aumentar a inadimplência, porque a pessoa começa a ter dificuldades para pagar aquelas contas cotidianas, contas de serviços, por exemplo, água, luz, e as parcelas, né, automóvel, condomínio, aí ela aumenta a sua inadimplência. Então, essa relação entre endividamento e inadimplência. O endividamento é muito comum, né? A gente até fala no senso comum que quem não tem dívida não consegue ter nada. Tem um pouco um reflexo, nos últimos anos a gente teve muita oferta, né, de empréstimo, de juros a perder de vista, e agora a gente está vivendo um pouco o reflexo disso. A gente tem muita gente endividada, foram muitas facilidades para contrair essas dívidas, muitos programas também que incentivaram o consumo, e agora nós estamos vendo o lado que é como assumir essas dívidas, mas como agora quitá-las, né? Como pagá-las e como conviver com elas. Se você perceber, por exemplo, até a telefonia celular, né? As pessoas adquiriram muitos aparelhos, fizeram planos, e hoje a gente tem muita dificuldade de arcar com isso. Aí a pessoa sai lá do pós-pago, vai para o pré-pago, mas aí continua o endividamento, acaba negativando a pessoa. Isso é um reflexo um pouco desse momento que a gente teve de expansão e agora um pouco de retração da economia. De qualquer forma, é importante ter controle, né, sobre as contas, independente do momento, mas principalmente agora, que é um momento de crise, né? A questão é exatamente essa. Às vezes a gente fala não se endividar, mas você, por exemplo, quer comprar uma casa própria, você vai acabar se endividando, contraindo uma dívida de longo prazo. Então a questão também é observar os juros, né? Nós estamos tendo uma alta de juros muito grande, procurar bem o banco que você vai fazer esse financiamento e tentar contrair dívidas que caibam no seu orçamento, né? Tem alguns tipos de dívida que de repente você pode optar por não fazer, né? Avaliar se é o momento, por exemplo, de trocar o carro, de renovar alguma coisa e fazer um parcelamento. Então, os especialistas falam isso, né? Isso é meio óbvio, não precisa ser um especialista, acho que todo mundo que controla o seu orçamento sabe. O segredo é você gastar aquilo que você pode, aquilo que você tem, né? Muito bem, fica a dica aí então. E a seguir, depois do intervalo, vamos apresentar as atividades dos nossos vereadores. E tem ainda a previsão do tempo e a posição dos radares móveis aqui na cidade. O Bom Dia Jacareí volta já.
Estamos de volta com o seu Jornal Bom Dia Jacareí. São exatamente 9 horas e 13 minutos. É hora de conferir as atividades dos nossos vereadores aqui no município, no momento legislativo. E quem traz as informações é o jornalista Elton Rivas. Muito bem, Cris. Vamos começar com o vereador Edinho Guedes, do PR, que enviou um requerimento ao deputado estadual André do Prado, solicitando recursos para a construção de salas de aula na Escola Estadual Professora Maria Aparecida Rico, que fica no bairro Pagador Andrade, região norte da cidade. Segundo o vereador, atualmente a escola vem sofrendo com a falta de espaço para acomodar alunos de diferentes séries. Em 2015, alunos do 5º e 6º ano do ensino fundamental ocupavam a mesma sala. E neste ano, 2016, a situação se repete. Alunos do 2º e 3º ano, por falta de salas, acabam tendo que dividir o mesmo espaço. O vereador pede ajuda, então, do deputado estadual para tentar reverter a situação através de emendas e de envio de verbas, já que a escola é estadual. Já o vereador Rogério Timóteo, do PRB, encaminhou ao Departamento de Estradas de Rodagem, o DER, que cuida das estradas estaduais, o pedido de manutenção e sinalização na Avenida Geraldo Escavone, em trecho que corta o Jardim das Indústrias, na região leste de Jacareí. No documento, o vereador solicitou uma faixa de pedestres e o nivelamento da pista na altura do número 580, devido aos muitos acidentes que têm acontecido no local. Segundo o vereador, a falta desse nivelamento e da sinalização tem colocado a vida dos pedestres e motoristas em risco. Jacareí, como a gente sabe, tem muitas rodovias aí estaduais que cortam trechos urbanos superpopulosos, com muitos bairros, e acabam então tendo essa situação mista entre rodovia, avenida, muitos acidentes, a necessidade de manutenção constante. Já o presidente da Câmara Municipal, o vereador Arildo Batista, do PT, solicitou o desassoreamento e a limpeza de um córrego localizado em frente à igreja Nossa Senhora dos Remédios, lá no bairro dos Remédios, região oeste de Jacareí. Segundo Arildo, há muito tempo o córrego não recebe manutenção e as tubulações que passam por baixo da rodovia Nicola Capucci estão entupidas de terra, mato e lixo, causando alagamentos em dias de chuva e outros transtornos para quem utiliza a rodovia. Por isso, Arildo solicita urgência na realização desse serviço. Muito obrigada, Elton. E agora é hora de saber como vai ficar o tempo aqui na nossa cidade. Será que o frio vai voltar? Confira agora na previsão do tempo. As temperaturas em Jacareí hoje vão estar mais amenas e o friozinho dos últimos dias vai dar uma diminuída. A umidade relativa do ar ainda segue alta em 100% e não vamos ter chuva. A mínima fica em 14 graus e a máxima chega aos 22. Amanhã poucas mudanças vão acontecer. A umidade do ar fica em 100% com 0% de previsão de chuva. Os termômetros variam entre 11 e 22 graus. E no domingo será dia de sol com nevoeiro ao amanhecer. A umidade do ar fica em 100%, com 0% de possibilidade de chuva. A mínima será de 11 graus e a máxima atinge os 24 graus. E agora que você já sabe a previsão do tempo para o final de semana, vamos conferir a posição dos radares móveis aqui na nossa cidade. Hoje, sexta-feira, os radares estarão nas ruas Expedicionário Armando Cavalcante, Padre Eugênio, Avenidas Pensilvânia, Presidente Humberto de Alencar Castelo Branco, Malaquiaça de São Jorge. No sábado, não haverá fiscalização. E olha só, você vai conhecer agora a história de um morador aqui de Jacareí que montou um aparelho detector de metais e, com a ajuda de sua filha, sai à procura de objetos ou tesouros perdidos. A reportagem é de Sérgio Golini. Quem se lembra do Indiana Jones, o caçador de tesouros? Aqui em Jacareí a gente também tem um caçador de tesouros, é o seu Milton, e a gente vai conhecer ele agora. Eu montei direitinho numa caixa plástica o circuito inteiro do aparelho. É um aparelho detector de metais igual àquele que existe nos bancos, certo? Então, ele detecta qualquer tipo de metal. Pode ser ouro, prata ou cobre. E ferro também. Seu Milton construiu todo o equipamento.
desde a confecção da placa do circuito. Sua filha Alice o ajuda na montagem e também na busca por objetos. Já achamos bastante coisa. O que de mais interessante você achou? Já achei aliança de ouro mesmo. Eles costumam fazer suas buscas na praia, onde a escavação é mais fácil. Diversos talheres antigos já foram encontrados, mas em nossas buscas encontramos apenas uma tampinha de garrafa. Não foi dessa vez que encontramos algo de valor, mas seu Milton continua na busca por tesouros perdidos. Muito bem, que história interessante, né, Elton? E parece que esse senhor não é o único que sai à procura de tesouros aqui em Jacareí, no Vale, no litoral. O seu Milton, ele se reúne aí. Essa é uma matéria que veio uma sugestão aí de um telespectador aqui da TV Câmara, que nos marcou lá no Facebook da TV. Então, aproveitar também a oportunidade para dizer que a TV Câmara, ela precisa de pautas, a gente precisa conhecer histórias aqui das pessoas de Jacareí. E o nosso canal direto de contato é o Facebook da TV Câmara Jacareí. O Milton, ele reúne aí, tem várias pessoas que, assim como ele, constroem os seus aparelhos. É comum nas praias, né? O pessoal encontra aliança, encontra um monte de coisa. O Milton já encontrou aqui em Jacareí algumas antigas trincheiras da Revolução Constitucionalista, que Jacareí, né, todo o Vale do Paraíba teve muito envolvido. Ele já encontrou, então, projéteis. E eles se reúnem aí, encontram talheres antigos. Jacareí é uma cidade super antiga, né, Cris? A gente tem mais de 400 anos aí de história, uma das primeiras cidades fundadas, acho que até no país, a gente pode dizer. Então tem muita história aí soterrada em algum canto da cidade. E aí o Milton, ele não faz só isso, ele também desenha, um pouco o professor Pardal, assim. Uma das coisas que ele faz é sair por aí pelos bairros procurando tesouros escondidos. São histórias que a gente nem imagina que existem, né? São histórias que acabam ficando, é necessário que alguém descubra. Muito bem. Agora é hora de saber as notícias do esporte. O Ícaro traz as informações dos atletas aqui da cidade. Bom dia, Ícaro. Quais são as novidades do esporte? Olá, bom dia a todos. No último fim de semana aconteceu aqui em Jacareí a segunda etapa do Circuito Jacariense de Corrida. O evento, realizado no domingo, reuniu mais de 1.000 corredores. As provas eram de 5 e de 10 quilômetros. No feminino, as vencedoras foram Rosinha Santos, nos 10 quilômetros, e Marília Capibaribe, nos 5. No masculino, os ganhadores foram Éder Nunes, nos 10 quilômetros, e Natan de Abreu, nos 5. A terceira etapa acontece em agosto. A equipe de taekwondo de Jacareí ganhou 18 medalhas na Copa AMT, em Ferraz de Vasconcelos. Ao todo foram 6 de ouro, 6 de prata e 6 de bronze. Ainda no taekwondo, a atleta jacariense Sofia Lemos, de 10 anos, viajou para Londrina, onde participa do Campeonato Brasileiro, que vai de hoje até o domingo. O xadrez de Jacareí ganhou 14 medalhas no segundo circuito Vale Paraibano Escolar, realizado no sábado em Paraibuna. Somente de ouro foram 4 medalhas, o restante foram 2 de prata, 2 de bronze, 3 de quarto lugar e 3 de quinto lugar. O fisiculturista de Jacareí, Carlos Alberto, venceu o Campeonato Paulista de Fisicultura, criado pela Liga Paulista de Musculação. Carlos ganhou na categoria Men Performance 70 a 72 quilos, com até 1,72 m de altura. Pela Liga Paulista de Futsal, Jacareí perdeu para o São José por 1-0 nesta quarta-feira pela última rodada da fase de classificação. A equipe terminou o Grupo A da competição em 8º lugar com 6 pontos. A equipe de tênis de mesa de Jacareí disputou a 5ª etapa do ranking paulista no último fim de semana. Ao todo, conquistou 2 medalhas de prata e 3 de bronze. Neste domingo, a equipe viaja até Caraguatatuba para disputar a 4ª etapa do ranking Vale Paraibano. Os jogos acontecem de manhã e também de tarde. E as equipes de handball de Jacareí, Juvenil e Cadete jogam neste domingo em Santa Bárbara do Oeste. O Juvenil enfrenta o Mogi Guaçu às 9 horas da manhã. O Cadete encara o Franca às 11h30 da manhã também. E as equipes de rugby de Jacareí, M19 e M17, jogam neste fim de semana pelo Campeonato Paulista. Os jacarés enfrentam o Rio Branco nas 2 categorias em Cotia no sábado. O M19 joga ao meio-dia e o M17 à 1h30 da tarde. E a gente vai ficando por aqui. Na terça-feira a gente volta com mais. Um grande abraço. Obrigada, Ícaro. E do esporte, vamos para as opções de lazer e programas culturais que acontecem aqui na cidade neste final de semana. Olá, Mayara, o que tem de bom para a gente se divertir no final de semana?
Bom dia, Cris. Bom dia a todos vocês. Já que estamos no mês das tradicionais festas juninas, eu começo essa agenda cultural convidando todos vocês para prestigiar as comemorações aqui de Jacareí. Sábado terá a festa junina de São João Batista, lá na paróquia do bairro São João. A festa começa às 19h30 e segue até às 21h30 no bairro. No bairro 22 de abril, neste sábado, às 4 horas da tarde, a festa junina por lá contará com música ao vivo e bingo. Será na rua 12 de junho, próximo à Igreja Católica do local. E também tem festa junina na Igreja Ortodoxa do bairro do Pinhal. Essa festa é organizada pelos festeiros da comunidade e contará com a participação da dupla musical Vitor Viola e Vinícius. Será a partir das 7 da noite. E neste domingo haverá mais uma edição do Projeto Dalic Jazz e Divas. Desta vez a diva convidada será a cantora Cláudia Muniz. Essa programação acontece lá no Parque da Cidade todos os domingos, de graça, a partir das 4 horas da tarde. Para fechar a programação, também tem atração cultural para os nossos idosos. Lá no Educamais São João, como de costume, tem o baile da terceira idade. Sempre aos domingos, o baile acontece das 7h30 até as 9h30 da noite. Quem vai animar a noite no local será a dupla Celso e Tinho, não dá para perder. Hoje eu fico por aqui, aproveite as dicas da nossa agenda cultural e a gente se encontra na próxima semana. Até lá! Obrigada, Maiara, pelas informações culturais da nossa cidade. E o Bom Dia Jacareí dessa sexta-feira, dia 24 de junho, termina aqui. Eu agradeço a presença do jornalista Elton Rivas. Obrigada, Elton. Algum programa para o final de semana? Eu vou juntar meus amigos aí, o Cláudio, também o Fred. Nós vamos fazer um churrasco, assistir o jogo do Corinthians junto, ficar em casa. Muito bem. Obrigada também a você que nos acompanha no canal 61.4 Aberto Digital ou pelo canal 12 da Operadora NET. Agora são 9h25. Bom final de semana para você e até segunda-feira.